Olá, mais uma vez boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse nosso evento do Setembro Amarelo CAESB. Hoje nós vamos estar contando com uma palestra a respeito da prevenção, avaliação, intervenção e manejo do enfermeiro frente a um paciente com potencial suicida. Para tanto, nós contamos com a presença do palestrante Eduardo Bassani Dal Bosco, que é enfermeiro e atualmente residente em saúde mental no Hospital Universitário de Ponta Grossa, da nossa UEPG. Passo a palavra para Eduardo. Então, boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem? Acho que sim. Então, deixa eu ver aqui. Estão ouvindo, pessoal? Só alguém confirma, por favor? Estamos ouvindo sim. Ok. Então tá, deixa eu abrir aqui a apresentação. Aí tá aparecendo? Está aparecendo sim. Ok, então boa noite a todos. Quero agradecer ao convite, então, que o Centro Acadêmico me fez para estar vindo fazer essa fala sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e como que é esse manejo do enfermeiro. Então, como a colega apresentou, eu sou enfermeiro, me formei no Instituto Federal do Paraná em 2019 e, na sequência, já engajei com a residência aqui da UEPG. Então, estou no segundo ano agora, sou R2 e estou quase terminando. Então, vamos lá. Então, a fala que eu fui convidado a fazer é sobre a prevenção, avaliação, intervenção e manejo do enfermeiro frente a um paciente com potencial suicida. Então, é um assunto muito importante, né, da gente estar falando, principalmente agora no Setembro Amarelo, né, que é a data que a gente aborda muito a questão da prevenção ao suicídio, que desde 1994, lá nos Estados Unidos, começou esse movimento. E a gente traz, então, para o mundo todo, aqui no Brasil também a gente aborda essa questão. Então, para nós, profissionais de saúde, principalmente a enfermagem, que lida muito com os pacientes no dia a dia, é importante a gente abordar essa temática. E eu, como estou nessa linha de frente da saúde mental, então vou trazer para vocês um pouquinho do que é a conceituação, um pouquinho da vivência prática, do que eu vejo no dia a dia do meu trabalho. Então, Licença, Eduardo, você Oi. poderia estar ocultando ali embaixo? Ah, sim. Achei que não estava aparecendo. Muito obrigada. Nada. Então, a gente vai falar sobre o suicídio, né? A gente tem que entender alguns conceitos, alguns pontos para a gente trabalhar sobre essa temática. Sendo ele, então, o suicídio, quando há essa questão da ideação. A gente tem a questão da ideação, os planos e o ato. A ideação seria quando o usuário ele tem algum planejamento em cometer algum ato de morte. Sejam pensamentos de planejamento, que seja uma consideração passageira, principalmente com reações trágicas que ele está vivenciando, algumas situações estressoras no seu dia a dia. A gente, enquanto profissional, também precisa identificar, então, quando há esses planos, como que é esse planejamento, se há meios para ele estar conseguindo fazer esse ato e como que será feito. E quando houver o ato que a pessoa, o indivíduo já cometeu, a gente precisa saber também manejar para evitar que ocorra isso novamente e também saber como abordar tanto o usuário quanto a família para lidarem com essa situação. É importante também a gente entender que o suicídio ele não é um diagnóstico, né? Muitas pessoas, tanto profissionais quanto leigos, têm essa visão que o suicídio acaba sendo um diagnóstico, mas ele não entra como um diagnóstico, e sim entra como um comportamento. O comportamento, para a gente vai avaliar os 3 primeiros pontos que eu falei. Saber identificar o que é a ideação, quando há um plano e quando já ocorre o ato do suicídio. Esses vão ser os comportamentos que um paciente com potencial suicida vai apresentar. E saber que o suicídio, então, pode ser uma autoaniquilação, ou seja, a pessoa vai estar
fazendo essa lesão autoprovocada, fazendo essa autoagressão com a intenção de morte. E muitas vezes isso ocorre a vários fatores internos, externos da pessoa, principalmente quando ela não consegue mais lidar com o estresse que ela está vivenciando diante de alguma situação. Eu trouxe alguns dados epidemiológicos para a gente ver, que são da Organização Mundial de Saúde de 2019. Ele traz, então, que o suicídio, a maior prevalência seria em homens, né? Então, ali tem um dado que a cada 100 mil homens, 13,7 deles acabam cometendo suicídio, enquanto o número nas mulheres, a cada 100 mil mulheres, são 7,5 suicídios a cada 100 mil mulheres, né? Então, são dados para a gente avaliar e pensar, né? Então, tem mais em homens do que em mulheres. As taxas, então, eu não trouxe aqui no slide, mas por curiosidade, só são em pessoas acima de 70 anos ou mais. E os principais métodos que as pessoas utilizam são o enforcamento e a autointoxicação e armas de fogo. A intoxicação exógena, que eu falo, é o método mais utilizado para a pessoa praticar a tentativa de suicídio, e sendo que o enforcamento é o ato que mais ocasiona mortes nas pessoas, cerca de 70%. Aqui, então, um dado também que o suicídio seria a segunda causa principal de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, na população jovem também tem um número muito elevado, sendo que a primeira causa seria acidente de trânsito, e também pensar que nesse acidente de trânsito pode ter pessoas que cometam um suicídio através desta forma, né? Se jogando na frente de um carro, de um caminhão, ou estar mesmo dirigindo e estar provocando um acidente com a intenção de morrer. E também entre 2010 e 2018, no mundo, só que no Brasil, houve cerca de 98.646 óbitos por suicídio. Então, os dados trazem números bem altos, né, para a gente pensar, né, referente a esse comportamento. E a gente consegue ver também pelos dados que atinge mais homens solteiros, viúvos, divorciados, populações da raça cor indígena. Tem também a questão dos grupos vulneráveis, como as pessoas refugiadas, a população LGBTQIA+, e também pessoas privadas de liberdade. Então, quando a gente vai abordar o paciente, o usuário lá no serviço de saúde, a gente precisa identificar alguns pontos que são importantes para a gente saber depois como está fazendo o manejo, a intervenção e a avaliação dessa pessoa. Alguns seriam os fatores de risco. Eu trago aqui o primeiro, os transtornos mentais. Dentro dos transtornos mentais, a gente tem que identificar várias coisas. Se a pessoa tem depressão, pode ser casos de alcoolismo, abuso de substâncias psicoativas, né, as drogas, e pessoas que tenham o transtorno da esquizofrenia. Então, os estudos trazem que os fatores de risco voltados para transtorno mental são muito elevados em pessoas que acabam cometendo a tentativa ou o suicídio. Questões sociodemográficas, né? Então, pessoas que ficam muito tempo em isolamento social têm fortes indícios para estar praticando o ato, e nessas pessoas também tem as questões sobre dinheiro, sobre contas, né? A gente sabe hoje em dia que a questão socioeconômica interfere em muitas coisas no nosso dia a dia, e isso acaba gerando uma situação de estresse, e isso pode gerar a pessoa vir ter esses pensamentos de morte. Também tem fatores psicológicos, né? Então a gente pode ver que tem pessoas que têm perdas recentes, pessoas que enfrentam um processo de luto, né? Principalmente agora nesse período da pandemia, a gente percebe nos serviços, né? Como eu estou inserido na rede da atenção psicossocial do município, a gente percebe que muita procura, muita demanda está associado ao luto que as pessoas estão enfrentando referente às perdas que tiveram agora diante da Covid. E também um fator de risco seriam condições clínicas, né? Essas condições seriam
lesões desfigurantes, né? Vamos pensar uma pessoa que sofreu uma queimadura de 3º grau muito severa e ela acabou tendo parte do seu rosto desconfigurado pelo ato da queimadura, então ela vai ter uma autoestima super baixa, vai ter a situação de estresse de viver no dia a dia com isso, pode ser um fator de risco que potencialize a pessoa a ter esse ato. A questão da dor crônica também, a gente sabe que tem usuários que frequentam o serviço com dor crônica, tomam inúmeras medicações, fazem diversos tipos de tratamentos e não resolvem, e acabam procurando o ato de morrer como solução para livrar-se dessa dor. Tem questão de neoplasias malignas também, e questão do HIV/AIDS. Também a gente precisa entender, além dos fatores de risco, né, quando o usuário chega no serviço, identificar que ele tem fatores de proteção. O que seriam esses fatores de proteção? Seriam meios que ele utiliza para estar lidando com essa situação, ou meios que a gente, enquanto enfermeiro lá do serviço, precisa encontrar para quando ele saia do serviço, ele tenha uma rede de apoio que ele dê um suporte para ele não fazer o ato do suicídio ou não ter uma recaída e tentar o ato novamente. E um dos principais fatores de proteção, então, se não for o principal, é o apoio, o suporte da família, né? Então, a gente sabe que a família passa a maior parte do tempo com o indivíduo, com a pessoa, ela que vai conhecer, então, seus medos, suas angústias, o que a pessoa passa no dia a dia, ela que vai ser um dos fatores que vai estar auxiliando nesse processo da pessoa estar tendo uma melhora. Outro ponto seria, então, os amigos, né? É importante a gente ter uma rede de amigos, seja lá na comunidade, seja em escola, na universidade, no trabalho. Em algum lugar a gente vai ter um suporte de amigos que vão estar ajudando a identificar e saber como também atuar e ajudar a pessoa que está no sofrimento mental a enfrentar isso. A gente também pode identificar as pessoas que tenham a religião, que tenham crença, culturas, etnias, para estar sendo um meio de ajudar essa pessoa a enfrentar esse momento. Teria, então, a comunidade, né? Quanto que a pessoa está envolvida na comunidade, né? Dela, o que ela tem lá de esporte, lazer, pessoas, o convívio dela que possam estar dando esse apoio também. Tem a questão da vida social, se ela é satisfatória, né? Qual a rede de apoio dessa pessoa nesse meio social. Então, está muito junto isso influenciado com os amigos, né? Então, não ter só aquele amigo para festa, para sair, mas também ter essa rede de apoio de amigos que consigam lhe ajudar. E a integração social também, né? Identificar onde que a pessoa está inserida lá na sociedade, né? Questão do trabalho, nos grupos, e identificando sempre a sua rede de apoio. A gente tem, além desses fatores de risco, né, que eu falei antes, a gente tem algumas populações que são um pouco mais vulneráveis e que estão mais suscetíveis a ter essa prática do suicídio. Sendo elas as pessoas que já têm histórico de tentativas. Vou falar um pouquinho para frente a questão de mitos, né? A gente pensa, tanto pessoas leigas quanto profissionais que não estão muito ligados na área, que pessoas que já tentaram suicídio uma vez nunca mais vão tentar. Isso é um grande mito, né? Pessoas que têm alguma tentativa de suicídio são mais suscetíveis a ter novas tentativas, né? Então, a chance dela recair é muito grande. Então, é importante identificar quando chega essa pessoa no serviço de saúde. Os usuários de substâncias psicoativas, né? Então, usuários de álcool e outras drogas, quando estão sob efeito, dependendo qual for, ou elas associadas, então, acabam tendo uma desordem da consciência, da senso-percepção da pessoa, altera muitas funções psíquicas e podem estar levando elas a cometerem o ato do suicídio ou a tentativa, né? Sendo um dos fatores, assim, que potencializam, ou sendo um fator que quando a pessoa está sob efeito, ela acaba tendo aquela coragem de praticar o ato.
Aqui tem sobre usuários internados, né? Então, aqui a gente pode abranger usuários que estão internados em hospitais, em hospital psiquiátrico, em instituições, comunidades terapêuticas, clínicas de reabilitação, a questão de presídios também, né? Então, são pessoas que estão vulneráveis a estar cometendo atos de suicídio, tentativas. Tem os adolescentes moradores de rua também, né? Esses adolescentes, por alguma situação da vida delas, foram acabar na rua, e disso elas encontram vários fatores, né, para estar se protegendo lá naquele meio, acabam também se envolvendo com as substâncias, né, então pode estar associado às duas coisas. Isso é uma população vulnerável que a gente encontra também. Gestantes também são vulneráveis a ter esses pensamentos suicidas, né, principalmente gestações que vêm de um abuso, por exemplo, a pessoa não quer seguir com aquela gestação, ou tem pessoas que engravidam, mulheres que engravidam e também não gostariam de ter o filho naquele momento, tem toda a questão hormonal que interfere, e tem os trabalhadores rurais, eu até coloquei um asterisco para a gente demarcar bastante isso, pensar que eles têm muito acesso a produtos químicos e tóxicos lá no trabalho, né? Então, alguns até com condições precárias de vida, de trabalho. Então, são populações que a gente tem que identificar bem os fatores de risco delas, porque elas têm um acesso muito grande a produtos químicos que possam vir a ocasionar atos de suicídio. Aos portadores HIV ou AIDS, né? Hoje esses números acabaram diminuindo um pouco. Antes, vamos pensar, algum tempo atrás não tinha um tratamento, né, para essa população. Então, os atos assim de suicídio, morte eram bem recorrentes, o número era bem alto também. Hoje a gente consegue perceber uma diminuição, mas ainda se caracteriza como uma população vulnerável. Como eu falei antes, as vítimas de violência sexual, tanto gestantes, pode ser também adolescentes, são essas populações que são vulneráveis. A gente também, então, além de pensar tudo isso que eu falei dos fatores de risco, fatores de proteção, a questão agora das populações vulneráveis, a gente tem que pensar nos cuidados com a criança e adolescente, né? Um cuidado um pouquinho diferenciado. Então, a gente pensar de trabalhar sempre com a educação e saúde com os pais e com a escola, para estarem identificando se há alterações nessas crianças, né? Porque tanto na escola eles passam boa parte do tempo lá, né? As pedagogas acompanham boa parte do tempo, e os pais em casa também têm que observar algumas mudanças que podem estar associadas à questão dos pensamentos suicidas. Quando apresentam, então, ali o primeiro ponto, a automutilação. Então, estando lá no serviço de saúde agora, eu estou no CAPS Infanto Juvenil, a gente recebe muitos usuários criança e adolescente com questão de automutilação. Então, elas acabam cortando os braços, cortando barriga, cortando perna. Isso para tentar ser um ato de suicídio, ou muitas vezes acabar com aquela dor que elas estão sentindo, a questão do estresse, nervosismo. Então, sempre está estimulando essa questão de quando vem o pai no serviço de saúde, ou a própria criança, identificar, né, ter essa avaliação dela como um todo, identificar se há esses cortes em braço, perna, e tá sempre fazendo essas orientações para os pais estarem observando essa criança ou esse adolescente. Questões do bullying também, são altos números que a gente encontra, né, de crianças ou adolescentes que sofrem bullying e acabam tendo questões de tentativa de suicídio, o abuso de substâncias psicoativas novamente, né, tanto no adulto quanto criança e adolescente, é um fator de risco que está influenciando. Observar se eles estão em isolamento social, então é um dos comportamentos, assim, e um fator de risco muito grande na criança e no adolescente, o isolamento social,
porque daí ele se isola, fica no quarto boa parte do tempo, não tem vontade de ir para a escola, não tem vontade de sair, e ele acaba ficando muito tempo no quarto, e são nesses momentos, assim, de ficar em isolamento social, que ele acaba fazendo esses atos de automutilação, por exemplo, alguns casos. Ou esse isolamento social está relacionado com o bullying que ele sofre na escola. Então, tá pedindo para os pais ou a escola identificar isso também. Como eu falei, as mudanças bruscas do comportamento, né? Ver como que ele está reagindo tanto em casa quanto na escola. Ver se tem a questão de abandono das atividades prazerosas, né? Então, coisas que ele gostava de fazer antes, que agora passou a deixar de fazer, né? E acabou ficando nesse isolamento. Ou humor deprimido persistente, né? Então, quando a pessoa muda muito o humor, era uma criança ou adolescente que conversava, que era feliz, que saía, que tinha um círculo de amigos, e que vai identificando essas mudanças do comportamento e hoje ele não tem mais. Então, é um fator de risco. Sempre orientar os pais a estarem atentos, né? Se é ao celular, ao computador, às redes sociais da criança e do adolescente, né? Ver quais páginas estão seguindo, o que eles estão conversando com pessoas, para identificar se tem essas mensagens com conteúdo de morte ou despedidas em redes sociais. Já aconteceu de pegar casos de atender em que a mãe viu o celular do filho e ele participando de grupos de WhatsApp que eram grupos de suicídio. Então, lá o pessoal acabava comentando como que havia planejamentos, como que já tinha sido a experiência, como tinham feito. Então, são coisas bem preocupantes de estar observando nessa faixa etária. Pode ter alteração do sono, ter essa troca do dia pela noite, né? Então, ficar até altas horas da noite acordado, e dormir durante o dia, ou ter episódios de insônia, ter vários pesadelos à noite. Sempre estar identificando, orientar os pais a identificar isso e buscar ajuda quando necessário. Alteração do apetite também. Há questões em que alguns vão estar comendo a mais que o considerado normal, outros vão estar comendo a menos, podem ter essa alteração também. Vai ter queda do rendimento na escola, né? Como eu falei antes, alguns vão perder esse interesse de estar indo para a escola, outros vão acabar diminuindo o ritmo, vão acabar não acompanhando os colegas também. Então é sinal que alguma coisa não está bem aí. E vítimas de abuso sexual também, né? Que envolve vários fatores psicossociais dessa criança, desse adolescente, que vai interferir e ela acaba tendo esses pensamentos suicidas. É muito comum também lá no serviço que eu tô atuando agora, que eu tô inserida, vir questões que são adolescentes vítimas de abuso sexual, tanto meninos quanto meninas, e terem essa questão da ideação ou tentativas de suicídio. Então, o que a gente, enquanto profissional, tem que fazer? Como eu falei antes, né? A gente está lá no serviço identificando que tem essas mudanças, orientando os pais a identificarem se tem essa mudança em casa, e na escola também, sempre está praticando a questão da educação e saúde, para ser um método que a gente consiga estar auxiliando essas crianças, esses adolescentes, para estar melhor fazendo o manejo deles, né? Aqui eu trago, então, um fluxograma. Deixa eu tomar um golinho d'água. Aqui eu trago um fluxograma que eu montei agora durante a residência, da APS, Atenção Primária à Saúde, como um potencial para prevenção ao suicídio. Então, a gente sabe, né, da enfermagem, né, que a principal porta de entrada do serviço de saúde acaba sendo a atenção primária lá no UBS, né, e a gente vai ter sempre esse acompanhamento por lá e a gente vai saber lá como manejar e como fazer esse encaminhamento. Então, aqui no fluxograma a gente tem o UBS como porta de entrada, os usuários podem ser referenciados para estar procurando serviço pelo agente comunitário de saúde, através da visita domiciliar ou por demanda espontânea que eles procurem o serviço. E daí, quando eles chegam na UBS, é feito então a triagem, o acolhimento. Então, esse acolhimento qualquer profissional da saúde pode estar fazendo.
e a triagem também, né? E daí eles vão passar para a gente enfermeiro lá na UBS. O que a gente deve fazer com esse usuário, com esse indivíduo, com essa família? A gente faz a estratificação de risco em saúde mental. Há um instrumento do governo, do Ministério da Saúde, que ele tem a estratificação de risco em saúde mental. Posso estar mandando depois para vocês darem uma olhada, tá estudando. E através desse instrumento a gente consegue ter um norte de onde direcionar essa pessoa para fazer o atendimento. Ela vai ter 3 classificações, que seria baixo risco, médio risco e alto risco. Quando ela se enquadra lá na pontuação de baixo risco, o acompanhamento da pessoa, do indivíduo ou da família, ele é feito na UBS. Através do quê? De grupos terapêuticos, mais orientações que os profissionais da saúde com a equipe multiprofissional podem estar fazendo. Se ele for na pontuação lá, médio risco, a gente vai precisar de ter um acompanhamento com o psicólogo. E aí, aonde que a gente vai encontrar esse psicólogo? Vamos pensar aqui na nossa rede de atenção psicossocial do município. A gente consegue, em alguns locais, ter na própria UBS, ou a gente precisa encaminhar para o serviço de atenção especializada, que seria o ambulatório de saúde mental, por exemplo. Então, lá a gente faz esse encaminhamento da UBS para esse ambulatório de saúde mental, que vai disponibilizar também de uma equipe multiprofissional, e lá eles vão estar identificando qual que vai ser o manejo desse usuário ou dessa família. Se vai ser com psicólogo, se vai passar por um terapeuta, por um enfermeiro lá especializado também, e também pode estar fazendo esse acompanhamento na UBS, associado, né, fazer o acompanhamento no ambulatório e na UBS. Como eu falei antes, a atenção primária na UBS vai ser a porta de entrada e ela que vai estar a par de todos os usuários do território. E daí lá nesse acompanhamento do ambulatório, ele vai analisar se precisa encaminhar para o psiquiatra ou não. E se o usuário for um alto risco, o que a gente tem que fazer então? A gente faz o encaminhamento para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e lá no serviço do CAPS eles vão fazer a reestratificação. Eles vão fazer um acolhimento lá um pouco diferente, mais detalhado dessa pessoa, dessa família, para daí pensar quais ações que eles vão estar tomando para saber manejar esse usuário, essa família. Aí é feito a reestratificação, e em seguida o CAPS deve notificar a UBS que está acompanhando esse usuário lá no serviço, mas que a UBS também deve dar conta de estar atendendo eles também ali no território. E se o usuário chega, então, em surto lá no UBS, o que a gente tem que fazer? Daí a gente tem que entrar em contato com a rede de urgência e emergência do município, que caracteriza-se como uma emergência psiquiátrica. Ou seja, a gente vai mandar para a unidade de pronto atendimento, da unidade de pronto atendimento lá vai fazer o manejo do momento para acalmar a crise, como que vai ser, e na seguida ela vai notificar o UBS, para o UBS fazer esse acompanhamento, e daí o UBS estratificar novamente e ver o que aconteceu com esse usuário, por que ele teve o surto, para qual serviço que ele deve ser encaminhado, se é para média complexidade, né, que se é um médio risco, ou se é um alto risco que vai para o CAPS. Daí eles fazem, mas sempre isso de estar voltando, né? Por mais que o usuário levar para o serviço especializado, se ele vai para o CAPS ou se ele tem que precisar do serviço de urgência e emergência, ele acaba retornando para o UBS, que ela vai ser o ponto-chave, né, do território para estar fazendo esse acompanhamento. E aí, o que a gente precisa ver lá no UBS, para a gente estar manejando esses usuários ou essa família. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz que a gente pode estar fazendo 3 perguntas principais, iniciais, para estar identificando o risco desse usuário. Então, lá durante o acolhimento, naquela estratificação, a gente pode estar conversando com ele e questionando: você tem planos para o futuro? A pessoa que tem um risco e um potencial para suicídio vai ter a resposta como não. Aí a próxima pergunta seria: a vida vale a pena ser vivida?
o paciente que tem o risco, né, vai responder que não tem, que a vida não vale a pena ser vivida, que não tem sentido, para ele não, nada resolve. E perguntar por terceiro, se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Aí a pessoa vai responder que sim, se ela for um risco suicida. Aí, o que a gente deve fazer? Né? A gente, você vê que tem essa questão do risco, a gente vai ter mais 3 perguntas para a gente questionar eles e tá observando algumas questões dessas perguntas e pontos que a gente vai ter que avaliar na sequência. Então, vamos lá, a gente fez as 3 perguntas, identificou que tem um risco para suicídio, o que a gente faz? A gente vai partir para as próximas perguntas, que seria: você está pensando em se machucar, fazer mal a você mesmo, tem ideia de morrer? Aí vai ver o que o usuário vai responder. Ah, eu penso em me machucar, mas não quero morrer. Ah, eu penso em morrer, mas não sei como. Aí a outra pergunta seria, a quinta: você tem algum plano específico para morrer? Aí identificar, como eu falei lá no início, quais os planos que essa pessoa tem de cometer o suicídio. Se ela tem plano, se ela tem meta, que meios que ela tem acessível para cometer isso. E a sexta pergunta é: você teve alguma tentativa de suicídio recente? Daí volta naquela questão lá que seria um fator de risco e população vulnerável, a pessoa que já tentou suicídio alguma vez e agora pode estar vindo a acontecer novamente. Aí aqui, diante dessas perguntas, né, se a gente vê que tem um risco muito grande, o que a gente tem que avaliar? Como eu falei, né, primeiro, a gente identificar quais meios que são acessíveis para ele cometer esse suicídio, né? Se a pessoa tem armas em casa, identificar a altura do andar que ela reside, se ela toma algum remédio, se ela tem inseticida, e pensando naquelas populações vulneráveis e os fatores de risco que foi comentado antes. E daí, como que a gente consegue identificar isso e trabalhar, né? A gente consegue trabalhar com os fatores de proteção, né? Então, a altura do andar onde ela reside. Se a gente identificar que é uma pessoa que mora num prédio lá no quinto andar, que tem sacada, que é um meio acessível para ela cometer o suicídio, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá com os fatores de proteção dela, que seria, por exemplo, a família, para a família estar fazendo essa questão de monitoramento, acompanhamento, ajudando ela em casa, a evitar que isso aconteça, que ela possa se jogar lá do prédio. Ou se ela faz um acompanhamento terapêutico com medicação, com remédios, né? E se ela tem muitos medicamentos em casa que podem vir a gerar uma intoxicação exógena. Então, a gente novamente vai acionar esse fator de proteção que seria a família, quando tiver, né? Para estar ajudando a fazer esse manuseio da medicação em casa, não deixar a medicação à vontade, esconder em um local que a pessoa não consiga ter acesso, que pode ser um gatilho e um fator de risco para a pessoa estar cometendo o suicídio. Segundo, alguma preparação foi feita, ver se a pessoa escreveu alguma carta. Já aconteceu, na prática a gente vê pessoas que o familiar traz cartas que a pessoa escreveu com planejamento de como ia ser feito o suicídio, e daí a gente conseguiu evitar que isso acontecesse. Verificar também se a pessoa já escreveu algum testamento, né? Ali já dá para se pensar que se ela escreveu o testamento, ela pode estar com pensamento suicida. Ou acúmulo de comprimidos, como eu falei agora, né? No primeiro ponto, né? Se a pessoa tem muitos medicamentos em casa, sempre orientar para que sejam escondidos e a pessoa, alguém da família ou algum amigo esteja administrando essa medicação. Terceiro ponto, ver se a pessoa já praticou anteriormente o ato suicida, se ela já tentou alguma vez também, que isso pode ser um fator potencializador para ela tentar novamente vir a cometer. E quarto ponto, verificar se a pessoa tem a habilidade de controlar seus impulsos, né? Se durante lá o surto dela, ela consegue lidar com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, e você não vai ter o risco dela vir cometer o ato. Diante de tudo isso, né, desses pontos que a gente vai avaliar, é para identificar os riscos que
essa pessoa pode ter, mas não quer dizer que a pessoa seja um indivíduo suicida. Ela pode ser um potencial ou pode ser o suicida também, mas sempre está identificando e saber diferenciar. E aqui eu trago o que o enfermeiro deve fazer, né? Mas desde o comecinho lá, a gente tem que fazer todos esses pontos. Então, quando ele chega lá no serviço, lá seja na atenção primária, ou secundária, ou terciária de saúde, a gente tem que sempre proporcionar um local, um ambiente tranquilo, calmo, que deixe a pessoa confortável, que a gente consiga, então, cuidar do estado mental dessa pessoa, avaliar e manejar esse desconforto emocional, sempre ouvir sem julgamentos, né? A gente acaba, muitas vezes tem profissionais que têm certos julgamentos, né, diante da pessoa que vem cometer o suicídio, então a gente tem que ouvir sem os julgamentos e também cuidar muito como que vai manejar, o que que vai falar para essa pessoa, principalmente quando chega a casos de intoxicação exógena, né, no serviço de urgência e emergência, que é um ponto da atenção que eu já passei também na prática, e infelizmente a gente acaba escutando muitos comentários, por exemplo, da próxima vez tome uma cartela a mais que você consegue, ó, tome esse medicamento que eles associados vão conseguir parar teu coração. Vamos fazer uma lavagem estomacal com você com a sonda maior para você sentir dor e nunca mais cometer esse ato. Então, é dentre outros, né? Então, são comentários que a gente acaba escutando no serviço, né? Que são desconfortáveis tanto para o usuário, tanto para o profissional colega, tanto para a família, né? E são falas que a gente deve evitar muito ao falar, porque a pessoa já está ali no momento, né, de sensibilidade emocional, e quando a gente tem esse tipo de fala, acaba agravando ou piorando a situação, coloca a pessoa mais para baixo. Sempre está estimulando ela a focalizar os seus pontos fortes, né? Sempre trabalhar com ela questões lá do meio civil, da sociedade, no que ela é bom de fazer, o que ela é bom no trabalho, identificar os fatores de proteção dela, o que ela pode contar, o que ela tem, né? Sempre tá vendo esses pontos fortes que ela tem para estar estimulando esse apoio emocional. Identificar como que ela resolveu os problemas anteriores, né? Então, se é um usuário que chega, que já teve tentativa de suicídio recente, ou alguma vez na vida, ou se ele teve algum outro problema de saúde mental, que estratégia que ele utilizou para estar enfrentando aquilo no seu dia a dia, né? Então, para ver se isso é um meio cabível nos dias de hoje, se dá para utilizar nessa situação, ou quais meios que a gente vai utilizar agora para tá lidando com isso. A gente também precisa ajudar a pessoa a procurar ajuda, né? Então, usar o exemplo lá do serviço de urgência e emergência novamente. Não adianta a pessoa vir lá com um quadro de intoxicação exógena, e daí faz a lavagem estomacal, vê nos exames que não tem alteração nenhuma e dá alta para ela ir para casa. A gente não pode fazer isso, a gente tem que orientar ela a procurar um serviço de saúde, né? E onde que a gente pode fazer isso? Volta lá naquele esquema que eu apresentei antes daquele fluxograma. Orienta e faz o encaminhamento para a pessoa voltar para a unidade básica de saúde, para ela passar pela estratificação, uma nova avaliação, para a gente pensar qual manejo que vai ter para ela novamente. Mobilizar os fatores de proteção sempre, né? A gente sempre precisa tá acionando essa rede de apoio, né? Que são os fatores de proteção que eu falei antes, família, amigos, comunidades, ver a cultura, as crenças e o meio de interação dessa pessoa para estar auxiliando e dando esse suporte. Nunca deixar a pessoa sozinha, tanto no serviço lá de saúde, sempre estar acompanhando ela, né? Sempre ter um profissional de referência junto com ela. E na casa também orientar, né? Através dos fatores de proteção, ver se a pessoa tem família, se não tem, se ela tem alguém na comunidade que possa tá dando esse apoio nesse momento de fragilidade para ela não ficar sozinha. E também pensar quando ela está lá no serviço de saúde, que ela vem com essa ideação suicida, com esse pensamento, a gente precisa remover os meios de autoagressão, avaliar se ela está agitada, se ela está agressiva, para a gente saber como avaliar,
como manejar e fazer os encaminhamentos necessários. E daí pensando lá que a pessoa cometeu o ato lá de tentativa de suicídio, além da gente fazer todo esse aporte prático para ela, né, de fazer essa escuta, de fazer esse acolhimento, de fazer a avaliação, de fazer o manejo, o encaminhamento, a gente precisa também fazer as notificações de suicídio, né? Então, as notificações, elas vão ajudar em muitas coisas, né? Primeiramente, vão ajudar a conhecer a frequência, quais são os fatores que estão envolvidos nas tentativas, qual público-alvo está fazendo esses atos de tentativas. Isso vai ajudar, então, o serviço de saúde a criar estratégias de prevenção. Então, primeiro a gente deve fazer a notificação compulsória. A notificação compulsória seria, então, a gente notificar a vigilância epidemiológica do município que teve uma tentativa de suicídio. Seguidamente, a gente faz, então, no mesmo momento, né, pouco depois, a notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Então, é uma notificação que a gente preenche lá as fichas do SINAM. Em algum momento da graduação, vocês vão aprender a preencher nos estágios, sempre vão ver que tem vários tipos de notificação no serviço. E quando chega um caso de tentativa de suicídio, essa ficha precisa ser preenchida. Quando for caso de intoxicação exógena, então preenche essa ficha, que é o segundo ponto que eu falei, de violência interpessoal e autoprovocada, mais a ficha de notificação de intoxicação exógena, porque não deixa de ser um ato de violência interpessoal e autoprovocado o ato de tomar os medicamentos ou os produtos para tentar o suicídio. Quando for criança ou adolescente, preenche as fichas também, tanto adulto quanto criança vai preencher, e também vai ter que acionar o conselho tutelar para estar tomando as medidas cabíveis para aquela situação. Como eu falei, né? Então a gente vai preencher essa notificação de suicídio para pensar em estratégias de prevenção, né? Para fazer ações de prevenção lá no município, e também para a gente acionar a rede de cuidados em saúde mental que a gente tem e os encaminhamentos necessários para estar manejando essas pessoas. Então, é importante a gente trabalhar com a questão da prevenção, né? Mas em muitos momentos a gente vai chegar com o usuário lá no nosso serviço que já fez a tentativa. Então, tanto lá o enfermeiro da UBS, o enfermeiro do ambulatório, do CAPES, do serviço de urgência e emergência, o enfermeiro lá da unidade de terapia intensiva ou do leito clínico lá do hospital, em algum momento pode estar se deparando com a pessoa que teve a tentativa de suicídio. E aí o que a gente deve fazer? Né, quando chegar esses pacientes, digamos que chegue lá no UBS, o caso, a gente vai ter que articular com a rede de urgência e emergência, né? Então, chega o caso lá de surto, como eu falei antes, a gente faz esse encaminhamento lá para urgência e emergência, para eles estarem atendendo. O segundo ponto é, alguns casos vão precisar da UTI, né, como eu falei, então o enfermeiro que vai estar lá, sempre saber identificar quando tem esses casos, como abordar, né? Então chega lá um caso que pode ir para a UTI, é um caso de intoxicação exógena, que ele faz o uso de inúmeras medicações misturadas ou medicações com álcool, e daí ele vai ocasionar uma depressão do sistema nervoso central, às vezes precisa ser entubado, vai trazer algumas questões clínicas e de saúde que possam vir a complicar, e ele precisa de um cuidado em terapia intensiva por um momento. Então, o enfermeiro de lá vai ter que também saber como fazer esse manejo. Aqui traz o terceiro ponto, fazer a avaliação contínua. Então, não pensar que é um paciente que vai estar sempre lá fora na UBS, no CAPES e na UPA. Ele pode, sim, em algum momento passar pelo hospital. É importante que o enfermeiro que esteja lá atendendo consiga fazer a avaliação contínua, como a gente falou antes, identificando tudo, né? Os fatores de risco, fatores de proteção, quais populações são vulneráveis e como que eu vou manejar esse paciente lá dentro e nessa pós-alta. O que eu vou fazer com ele, né?
Então, aqui traz o quarto ponto, identificar os fatores de risco e proteção, como eu falei. E o quinto ponto, articular com a atenção primária à saúde novamente esse cuidado, né? Então, ele vai sair lá da UTI e vai voltar para a sociedade, lá para sua casa, para o território. O que a gente vai ter que fazer? Articular com a atenção primária, lá com o UBS, para retomar esse cuidado dele. Aqui tem algumas questões de mitos sobre o suicídio que eu falei antes que ia falar. Então, um dos principais mitos seria das pessoas que falam sobre o suicídio, não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Né? Isso é um comentário muito comum que a gente escuta de pessoas leigas e profissionais de saúde também, né? Infelizmente acabam falando que a pessoa quer chamar atenção, que ela não tem o que fazer, que ela tem tudo o que precisa, mas e por que faz isso, né? Então é um mito que a gente tem que desmistificar e saber que a pessoa, quando está tendo esses pensamentos, ideações ou os atos, é um pedido de socorro e a gente precisa ajudar. Outro mito é quando uma pessoa mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo. É mentira, a pessoa, como a gente falou antes, a população vulnerável, né, a pessoa que já cometeu o ato, ela pode vir a acontecer novamente, no período curto de tempo, ela pode ter essa tentativa novamente. Por isso, sempre identificar se ela já teve ou não, para saber como manejar, porque ela vai precisar de ajuda de um profissional da saúde. Outro mito seria, após uma pessoa tentar suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. Né? Então, é claro, como eu falei, né, ela pode ter novos episódios. Não quer dizer que ela tentou uma vez e ela aprendeu, teve a lição, né? Ou que o profissional falou para ela lá na lavagem estomacal da intoxicação, vou passar a sonda mais grossa para ela aprender e nunca mais acontecer. A pessoa que está em sofrimento mental, a última coisa que ela vai pensar é o tamanho da sonda que vão passar no seu nariz para fazer a lavagem, né? É um pedido de socorro, a gente não pode pensar que isso não pode acontecer novamente. Outro mito é falar sobre suicídio dará ideia de suicídio à pessoa. Então, muitos profissionais têm medo, né, de falar sobre isso com os usuários, indivíduos e famílias, achando que pode ser um fator que potencialize. É muito pelo contrário, quanto mais a gente falar, mais informação der, mais educação em saúde praticar, menos chances dos usuários estarem praticando atos suicidas. Outro mito que é das crianças, né, trazem que as crianças não cometem o suicídio porque não entendem que a morte é final e são cognitivamente incapazes de se empenhar num ato suicida. É um mito também, né? Já peguei casos de crianças de 10 anos com questão de automutilação na tentativa de cometer o suicídio, sim. Então, ela está lá no sofrimento mental muito elevado, tem questão estressora externa, interna, ela acaba assim cometendo o ato. E o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Nem sempre, né? Isso é um mito também. Tem vezes que a pessoa não comenta e acaba fazendo o ato, mas muitas vezes, a grande maioria, acaba dando indícios, né? Como eu falei antes, ela pode deixar uma carta escrita, um testamento, ela pode ter frases assim que ela solta no dia a dia. Ai, que vontade que eu tenho de morrer, que vontade de me jogar da ponte, não tenho vontade de viver, gostaria de ficar só dormindo, dormir para sempre. Então, são sinais que a gente consegue identificar também ali que a pessoa está pedindo ajuda. E que, para muitos profissionais, isso, e pessoas leigas também, né, seriam mitos que a gente escuta sobre suicídio. Há muitos outros também, né, mas esses aqui são alguns principais que eu achei importante trazer. E abordar, né, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, sempre impulsionar as pessoas a falar sobre isso, né? Como eu disse, quanto mais educação em saúde a gente praticar para as pessoas, quanto mais informação elas tiverem, mais empoderadas elas vão estar, mais manejo assim fácil elas terão com as pessoas e vão saber como avaliar e como proteger quem está passando por esse momento.
E acabou, pessoal. Obrigada, Eduardo. Imagina. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, você poderia estar respondendo? Posso, deixa eu abrir aqui para ver. Temos uma pergunta da Rafaela. Como podemos ajudar ou encaminhar uma pessoa que apresenta depressão, mas não quer receber ajuda? Esse é um ponto bem importante que acontece muito, Rafaela e os demais, né? Às vezes a gente identifica que a pessoa é um potencial suicida e ela não aceita essa ajuda, ela não quer fazer tratamento. Assim, a gente não pode obrigar, mas como eu falei, a gente vai orientar a família o que ela pode fazer para evitar que a pessoa cometa algum ato suicida, né? Identificar, que nem eu falei lá antes, se ela mora lá no quinto andar, sempre ter esse apoio da família em estar cuidando para que a pessoa não se jogue. Cuidar com a medicação para ela não fazer uma intoxicação exógena. Então, sempre orientar, trazer esses fatores de proteção juntos para a pessoa, para a família, amigos, comunidades estarem ligados e poder estar ajudando. Ou serviço de saúde pode, por exemplo, a pessoa vai até o serviço de saúde, a gente identifica o risco e sabe, e ela fala que ela não quer ajuda, que ela não vai até o CAPS, por exemplo, para fazer atendimento. A gente daí aciona a rede, pode fazer uma visita domiciliar, ir até o domicílio, para fazer uma avaliação, explicar e identificar o que pode ser feito no momento. Ok, temos a dúvida também do Emerson. Eduardo, quando é necessário encaminhar para emergência psiquiátrica, na sua opinião, a equipe que atua nesse setor, no geral, tem um preparo adequado para lidar com pacientes psiquiátricos? Acredita que há preconceitos com pacientes psiquiátricos por parte dos profissionais da saúde? É bem importante essa pergunta do Emerson. Então, assim, não dá para generalizar, né? Tem serviços que têm um preparo, que eles recebem capacitação, educação permanente, educação continuada. Então, quando chega a demanda, eles sabem atender. Porém, há outros serviços que não têm essa parte da capacitação, da educação permanente, e que acabam ficando despreparados em estar atendendo quando chega um paciente em surto, por exemplo. Né? Então, eu trabalhei aqui na UPA Santana, a gente trabalhou com a questão da educação permanente, então a gente identificou que o pessoal tem uma carência muito grande de conhecimento técnico prático, né, para estar lidando com a situação. Mas quando o serviço oferece, então, essa capacitação, educação continuada, tudo melhora e quem ganha é o próprio usuário e o próprio profissional, né, porque ele vai saber como está lidando, manejando e avaliando. E se tem preconceito, então, boa parte dos profissionais, infelizmente, acabam tendo, né? Isso vem por uma questão, assim, histórico-cultural, de que a enfermagem, há muito tempo atrás, muito tempo não, é recente que a gente começou a ter essa parte de trabalhar sobre paciente psiquiátrico, né? Então, antigamente, quem se formou há muito tempo atrás, não tinha essa bagagem teórica nem prática. Então, o despreparo, o medo, a insegurança e até o próprio preconceito mesmo acabam estando presentes hoje em dia em muitos serviços de saúde. A gente está conseguindo mudar isso através da educação permanente, mas ainda tem muito. Ok. Pergunta da Sabrina. Sobre as perguntas referentes às estratégias de manejo, como saber se o paciente não está omitindo a verdade em suas respostas? E o que fazer quando identificamos essa omissão? É bem importante também essa pergunta. Então, a gente que está fazendo a especialização, muitas vezes acaba se deparando com isso, né? Tem questões de pacientes acabam omitindo mesmo, ou pacientes que acabam manipulando o profissional. Então, tem que identificar lá quando ele está mentindo, omitindo. Sempre a gente faz na saúde mental um atendimento com o familiar, na sequência faz com o indivíduo e seguidamente a gente faz com os dois juntos, que daí a gente consegue ver quando tem essa omissão de informações, quando há mentiras, o que a gente consegue fazer, né? Identificar, daí a gente sempre acaba tendo esse suporte, né, da família ou algum amigo que vai junto, para a gente poder atender e ver se ele não está omitindo ou mentindo alguma informação.
mas acontece bastante. Eu imagino. Pergunta da Rafaela. Aqui no Brasil, pessoas que tentam cometer suicídio perdem a vaga na necessidade de transplante? Rafaela, vou te pedir desculpa, mas eu não sei te responder essa pergunta. Posso estar pesquisando e eu mando depois para alguém de vocês que eu tenho contato, daí essa pessoa encaminha. Mas eu não vou saber te responder, não. Pessoal, mais alguém teria alguma pergunta? Nós deixamos esse espaço aqui em aberto. Ok, então, em nome do nosso Centro Acadêmico de Enfermagem Sandra Bastos, gostaria muito de agradecer ao Eduardo por ter topado estar participando com a gente, pela palestra que eu acredito que foi muito enriquecedora para o conhecimento de todos aqueles que participaram. E relembrar o pessoal que amanhã às 19 horas nós vamos ter uma mesa redonda com alguns profissionais de saúde falando sobre o nosso Setembro Amarelo. Ok, então agradeço o pessoal pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito honrado. É bom compartilhar conhecimento, né? Principalmente nessa área, eu particularmente gosto muito, né, da saúde mental. E como falei, né, então a gente tem poucos profissionais que voltam para essa parte de estudo, para essa prática, então é sempre importante estar atualizando e compartilhando as informações e conhecimento para que todo mundo consiga atender melhor os usuários, as famílias e os indivíduos. Obrigado, gente. Nós é que agradecemos. Pessoal, então, só antes de encerrar aqui a palestra, agradeço novamente, em nome de todo o CA, o Eduardo, por disponibilizar o seu tempo, né, e nos dar essa palestra. E agradeço a presença de todos vocês também, e esperamos vocês aqui amanhã novamente. E as palestras ficarão disponíveis no nosso canal lá no YouTube, para quem quiser rever depois e para estar lá. Enfim, muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa noite.